Bom dia, terapia em ação! Como estamos, meus amores? Mais um dia, mais uma manhã. E quais são as decisões que nós vamos tomar, né? Para que o nosso dia seja mais feliz, mais produtivo. O que nós vamos fazer para que esse dia seja um dia melhor? Bom dia, Ritinha! Bom dia, gata! Como é que você tá? Como é que tá meu sobrinho? Como é que ele tá de saúde? Como é que você tá, meu bem? Como é que estão as coisas por aí? Gente, estou experimentando umas coisas novas, né? Uns formatos novos, uns rios novos. E tá sendo interessante. Tô gostando de fazer essas maluquices. E espero que vocês gostem também. A gente está arrumando uma forma de melhorar as visualizações do canal. Então eu conto com a opinião de vocês, conto com o apoio de vocês, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Para todo mundo que está chegando, bom dia Marília, bom dia a todos vocês que estão chegando por aqui. E como eu disse, né, essa semana a gente vai falar sobre gestão da emoção, a autogestão da emoção. Basicamente a gente está falando de coeficiente emocional, né? A gente fala muito da inteligência emocional, mas a inteligência emocional ela pode ser medida, né, por um coeficiente emocional. Quem tem um coeficiente emocional alto ou uma inteligência emocional alta é uma pessoa que sabe lidar com os seus gatilhos, que sabe lidar com o choque das suas crenças, que sabe lidar com o choque de valores e que também sabe lidar com as memórias traumáticas, né, que existem na sua vida. Então, não é que quem tem coeficiente emocional alto não tenha, né, em hipótese alguma, experiências traumáticas. Muito ao contrário. Muitas vezes até pessoas que têm experiências bastante difíceis acabam por amadurecer muito rápido e acabam aprendendo a gerir essas situações e acabam tendo um certo coeficiente emocional de médio para alto. Bom dia, Didi, bom dia a todos vocês que estão aqui, que estão chegando. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. E muito agradecida, né, por todos os movimentos que nós estamos fazendo aqui no Terapia em Ação, nas nossas próprias vidas, para a gente trazer uma transformação profunda para a nossa vida, tá? Eu vou começar a nossa manhã, hoje eu tô menos agitada, né, ontem eu tava mais power. Tem dia, né, gente? Tem dia que eu tô mais doida, tem dia que eu tô menos doida. E hoje eu tô assim um pouquinho mais cansada porque eu tinha que fazer uma gravação para as meninas do Bússola, que é um áudio de reprogramação, né, de relaxamento e uma meditação profunda para elas irem trabalhando as questões da programação, né, dessa mente, desse córtex pré-frontal, como a gente tem falado aqui, né, como nós falamos ontem, dos 3 cérebros, e nós estamos atuando dentro do Bússola no desenvolvimento então desse terceiro cérebro, né, que é o novo cérebro, que é o cérebro do neocórtex, né, e que é onde a gente tem lá então essa ação da razão que atua sobre a emoção de uma forma positiva. Então, ontem eu fiquei até tarde, eu falei que estava dando errado aqui, a minha mesinha de som não estava funcionando e e eu não, enquanto eu sou brasileira, não desisto. Falei, eu não vou, cara, minha segunda-feira foi pra isso. Eu não vou virar terça-feira sem ter resolvido isso. E aí isso fala também um pouco do nosso coeficiente emocional, que é quando uma atividade não está dando certo, quando algo que você faz não está funcionando, como é que você fica emocionalmente, né? Qual o gatilho que isso te dá? Te dá um gatilho de racionalizar e dizer, não, vou tentar mais um pouco, vou ver aqui o que está dando errado, o que não está, vamos tentar, né, olhar com as ferramentas que a gente tem para o que está acontecendo
e você consegue então ter uma resiliência de ficar ali até você conseguir entender qual é aquele problema. Você vai pôr na balança, pesar os prós e contras, né, de dormir mais tarde, de não dormir mais tarde, porque tá fazendo aquilo ou não tá fazendo. Então tudo isso, gente, perpassa por esse coeficiente emocional. Bom dia para Fafá que acabou de chegar, para Dione, para Shirloca, sejam todas muito bem-vindas. A Cleide também que acabou de entrar. Então, o coeficiente emocional é aquilo que vai trazer qualidade de vida nessa balança entre as coisas que acontecem com você e a sua emoção, né? E evitando cada vez mais que o seu cérebro reptiliano, né, seja o dominador, o grande dominador das suas ações, para que você não tenha, né, um sequestro emocional, para que você possa então conseguir lidar com as adversidades do dia, sejam elas pequenas ou grandes, para que você também não se emocione, com qualquer coisa, né? Então, tem muita gente que trabalha no âmbito dessa emoção. Agora de manhã, enquanto eu me arrumava, a gente fica ali um pouquinho sapeando no telefone, né? Eu assisto às vezes uma aula, um vídeo, mas eu tava vendo o caso de um cara que tava na frente de não sei que lugar que era, mas com cartaz pedindo dinheiro, um pix, pro filho que tava com câncer. E aí vem um repórter ali e começa a pressionar o cara para dizer qual era o nome do filho, em que hospital que o filho tava, que eles queriam ajudar, mas tudo porque já tinha desconfiança de que aquilo já tinha virado meio que um emprego, né? E aí quanto mais aquele repórter pressionava, mais o cara ia se, né, desfalando e tal. E chegou um dado momento em que o cara deu uma prensada nele, disse que ia chamar a polícia e tudo mais, e ele falou, olha, se você confessar, falar a verdade, eu não chamo a polícia. E aí ele disse então que era mentira. O que significa isso? Muitas pessoas vão tentar se aproveitar de você, né? Usando justamente o seu cérebro emocional, né? Esse cérebro emocional que é facilmente engrupido, né? Principalmente pelas emoções de pena, de tristeza, né? Envolvendo criancinhas, coisas assim, doenças. Então, a gente precisa estar com essa conexão. Quando a gente fala do córtex pré-frontal, esse novo ser humano, quando eu falo desse novo ser, né? Desse ser com um coeficiente emocional, é um ser que está ligado com a sua própria espiritualidade, com a sua intuição, com o seu Deus, seja lá o que você queira dizer. Então nós conseguimos sentir para além daquilo que sentimos emocionalmente, também conseguimos sentir espiritualmente a energia daquela situação. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, tá? E o quanto é importante a gente perceber o quanto nós influenciamos e somos influenciados. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, eu tô ótima porque eu convivo basicamente com vocês o dia inteiro, né? Seja atendendo, então olha como eu tô maravilhosa. Mas brincadeiras à parte, a gente precisa olhar para quem tá à nossa volta e entender que nós influenciamos e somos influenciados pelas 5 pessoas mais próximas, aquelas com as quais a gente mais convive, e perceber que somos energia. Então tudo isso, no fim das contas, envolve, né, processos energéticos. E nós conseguimos sentir a frequência do outro já a 7 metros de distância, tá bem? Então eu posso estar a 7 metros de distância de você e posso estar te influenciando positivamente, ou posso estar sugando suas energias. Por isso que a gente vem falando muito sobre a questão da dependência emocional. Por quê? Porque a dependência emocional, ainda que você não esteja conversando com alguém que você tenha dependência emocional, só de você estar perto dela, isso já drena energia. Alguém está sempre tirando energia e o outro está sempre recebendo. E nesse processo então de dependência emocional, a gente acaba percebendo que isso não é uma influência tão positiva,
né? Então, se eu tenho relacionamentos com dependência emocional, significa que em vez de eu estar usando a minha energia psíquica para desenvolver o meu cérebro do neocórtex, que é esse cérebro racional, né? Que é o racional junto com o espiritual. Se eu não percebo as coisas que estão à minha volta, se eu me deixo engolir pela rotina, né? Eu vou perceber o seguinte, que eu acabo não tendo energia para concretizar todos os planos e sonhos que eu tinha dentro da minha alma, porque eu estou o quê? Desabastecida de energia. E isso acontece muito, esse desgaste vem muito pelo emocional. Vamos dar um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem. A criança, quando ela não tem a atenção da mãe, ela tenta fazer uma gracinha. Ela vai lá, sorri pra mãe, brinca com a mãe, manda beijinho. Pra quê? Pra que a mãe pare de fazer o que tá fazendo pra ir ter com ela. Uma criança de 3 anos tem dependência da mãe e isso é natural, ok? Então é um momento em que isso precisa acontecer. É o momento da dependência. É o momento em que realmente aquela criança depende física, mental e emocional de um outro ser que é responsável por ela. Ponto. Quando essa mãe ignora as gracinhas, o que essa pessoa vai fazer? O que essa criança vai fazer? Ela vai tentar chamar a atenção de outra forma. E aí ela vai tentar chamar a atenção talvez de formas mais estressantes. Então ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai fazer uma manha, ela vai até quebrar um brinquedo, jogar alguma coisa para fazer um barulho e às vezes vai fazer um estrago, né? Para que essa mãe pare e dê uma atenção. Então, ainda que essa mãe dê uma atenção negativa, ela vai preferir a atenção negativa do que não ter nenhuma. Então, ela vai... A mãe vai levantar, vai esbravejar, vai gritar com ela, às vezes até vai dar uma palmada, e essa criança então sente que recebeu uma energia. Esse é o grande problema, né? Que a gente falou já em várias situações, que é quando eu tenho o prazer no desprazer. A gente já falou isso na semana passada. Eu vou colocando dentro do meu HD, do meu cérebro, mecanismos, crenças, né? Então tudo que a gente está falando sobre sofrimento está ligado com choque de crenças, valores, né? Experiências traumáticas. E aí, enfim, mas voltando aqui para a questão somente da energia, essa mãe perdeu uma grande energia, porque a partir do momento em que você vai com essa frequência de raiva, de insatisfação, você está dando uma energia pesada e você está dando muito mais energia do que você precisava. Se você tivesse gerido a situação com inteligência emocional, com esse coeficiente de inteligência emocional mais alto, se essa mãe tivesse gerido isso assim, essa criança estaria satisfeita, essa mãe estaria satisfeita, porque nesse momento, sim, essa simbiose emocional, ela faz sentido. Agora, transfere isso para um relacionamento adulto, para o marido e mulher, para um chefe e uma pessoa que trabalha com você. Então, de repente, seu chefe te ignora, ou seu marido te ignora, e de repente você tem que fazer uma besteira, ou deixar cair uma coisa, ou ficar doente, ou para ver se aquela pessoa te enxerga. Esse é o processo de dependência emocional. Então eu acabo gerando uma situação estressante para ser vista, né? Às vezes eu sou a pessoa que estou do outro lado, às vezes eu sou a pessoa que não estou enxergando, ou que estou muito no meu mundo, ou que estou muito nas minhas coisas e também não estou priorizando, né, o relacionamento para que ele fique equilibrado e sadio. E aí eu sou aquela pessoa que sou cobrada, né? Que sou sugada por conta dessa situação. Tá claro para vocês o que eu estou falando aqui? Sobre como as pessoas vão nos influenciar e como nós influenciamos as pessoas energeticamente. E isso tudo, gente, num raio de 7 metros de distância. O que faz a gente ficar conectado positivamente, né? Então, uma influência bastante positiva é a conexão de 5 metros. Dentro da conexão energética de 5 metros, a gente começa a sentir o coração do outro. Qual é o desejo, o sonho, ou quais são as dores, a nuvem negra que está sobre aquele ser humano. Você, se está perto de uma pessoa
até 5 metros você é capaz, se quiser, se você se dispor, de sentir, né, aquilo que aquela pessoa está sentindo. E muitos de nós sentimos sem saber daquilo de onde vem. Nós entramos num lugar e estamos muito perto de alguém, a menos de 5 metros, e nós sentimos uma angústia, uma tristeza, a gente começa até a achar que aquilo é nosso. Então, por isso que o coeficiente emocional é tão importante de ser desenvolvido. E ele está ligado com a nossa espiritualidade. O coeficiente emocional alto, ele está ligado com o ser com consciência. Quanto mais coeficiente emocional eu tenho, quanto mais elevado, mais nível de consciência eu tenho, mais espiritual eu sou. E a gente não está falando aqui de religião, tá? A gente está falando de dons espirituais, conexão. A gente está falando de sentimentos de neutralidade, de não julgamento. A gente está falando da possibilidade, de fato, né, da gente se conectar como um todo com o outro, percebendo que aquilo que afeta uma nação, aquilo que afeta uma cidade, aquilo que afeta um grupo étnico, também vai me afetar, né? Então essa consciência é a consciência espiritual. Gente, vou tomar um golinho de café, tá bem? Como é que tá aí pra vocês? Vocês ficam tão quietinhos na live, gente. Às vezes eu fico assim, querendo fofocas. Vamos fofocar aqui. Conta causa pra mim. Você tá se enxergando, tá conseguindo enxergar alguma situação aí na sua casa? Será que a gente não rola? Sabe o que eu tô pensando aqui, gente? Quando eu fazia a live à noite, vocês faziam muita fofoca aí no chat. Eu acho que é porque é de manhã cedinho, né? Eu acho que é porque é cedo. Aí fica todo mundo com soninho. Ninguém quer digitar muito, não. Eu acho que é por aí. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que eu tenho que mudar o horário. Eu acho que eu tenho que fazer umas lives mais tarde pra gente poder interagir um pouco mais. Porque eu sinto falta. Sinto falta de ver o que vocês estão pensando, de ver como é que tá batendo em vocês o conteúdo aí desse lado. Se tá sendo bem entendido, se tá tranquilo. Mas, já que eu dei uma pausa aqui, né, pra pedir interação, pra falar, gente, olha pra mim, eu vou abrir uma frase aqui do nosso Resposta do Universo. E eu vou pedir que o universo fale conosco nessa manhã, trazendo uma frase que possa ir de encontro ao seu coração, trazendo alguma resposta, algum alento, ou algum chacoalhão, né? Porque às vezes a gente precisa de um chacoalhão mesmo. Não é nada além de um chacoalhão. Então vamos lá ver o que Ah, que legal. Muito legal. Olha que lindo. Amei. Tá vendo aqui, ó? Eu abri no Aprenda a colher a flor do sim. E isso fala de inteligência emocional, de coeficiente alto de inteligência emocional. Aprenda a acolher o sim, né? Então, uma pessoa que tem um alto coeficiente emocional, de inteligência emocional, ela diz sim para ela mesma. Ela diz sim para o mundo. Ela diz sim para o prazer. Ela diz sim para as relações equilibradas. Ela diz sim para as suas necessidades. Ela diz sim para os seus nãos. Ela diz sim até para os seus nãos, né? Então eu amei essa frase. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão da inteligência emocional, de termos inteligência emocional. Aprenda a colher a flor do sim. Nem que seja para você dizer o seu não. Então diga sim para você. Diga sim para o seu processo, para o seu movimento, para a sua cura. Adorei. Gostei. Gostei, gente. Gostei. Aprenda a dizer sim para você, não é? Aprenda. Opa, tô mexendo aqui, dando coisa. Então eu vou tomar um golinho aqui do meu negócio. Tomo café, gente. Vocês sabem que eu faço isso, né? Eu tomo um troço quente, depois eu tomo um troço frio, depois eu tomo um troço quente, depois eu tomo um troço frio. Então vamos lá. Aí, deixa eu pingando aqui. Então, muito em função de tudo isso que a gente está falando, da questão das relações, como é que tudo se dá pra gente, eu trouxe aqui pra vocês umas anotações, tá bem?
E a gente já falou bastante sobre responsabilidade. Eu queria falar um pouquinho sobre desculpa, né? Quais são as desculpas que eu estou dando, né, para justificar a minha falta de inteligência emocional, a minha falta de conhecimento, a minha falta de estratégia, a minha falta de vontade. Quais são as desculpas que eu fico dando para não realizar os sonhos que sonhei, né? Porque aí, gente, aquele sonho que você sonhou, né? E aí falando da inteligência emocional, como é que essa inteligência emocional vai atuar aí na realização do seu sonho? Um sonho sem ação é só uma grande ilusão, né? Então, o que eu preciso fazer para chegar a ser a pessoa que eu desejo ser? A gente não está falando aqui nem de sonho de ser milionário, não é disso que a gente está falando, tá, gente? A gente não está falando de ter uma grande empresa, a gente está falando às vezes do sonho de ter uma família harmoniosa, uma família feliz, o sonho de ter uma vida estruturada, organizada, né? Às vezes o sonho que é grande para mim é diferente do sonho que é grande para você. E aí, qual a desculpa que você dá para não ir atrás daquilo que você deseja, né? Falta de dinheiro, né? Você vai fazer o que com isso? A desculpa do seu medo de falar em público. Eu queria tanto atender pessoas, ser terapeuta, mas tenho tanto medo de falar em público, né? A desculpa da crise, né? A crise, o Brasil tá ruim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me dar esse direito de comprar uma casa, ou de gastar com isso ou com aquilo? Não adianta trabalhar, vou ficar aqui mesmo, né? Quais são as desculpas que você dá? Para cada uma dessas desculpas, existe sempre algo que pode te ajudar a superar, né? Então, por exemplo, a falta de dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu tenho uma... Eu achava que haviam duas opções, tá? Para a falta de dinheiro. Eu achava que havia só uma opção, que é reduzir gastos. Depois, com a expansão da consciência, eu fui entendendo que uma das formas também da gente parar com a desculpa da falta de dinheiro é fazendo mais dinheiro, né? Entendendo que a abundância, a riqueza e a prosperidade estão aí para mim, não é? Então, que eu preciso ser uma pessoa capaz de gerar valor. Gerando esse valor, então eu consigo superar as minhas desculpas. E aí diz assim, olha, essa frase do George Chow, e diz: tornamo-nos sábios não pela lembrança do nosso passado, mas pela responsabilidade pelo nosso futuro. Então presta atenção, que coisa interessante. Tornamo-nos sábios não pela lembrança do nosso passado, mas pela responsabilidade sobre o nosso futuro. Então, tudo que aconteceu, aconteceu. Se você é aquela pessoa que fica presa no passado, justificando tudo que não está dando certo no presente e o que não vai funcionar no futuro, significa que você está dando uma desculpa. E a desculpa está ligada com o trauma, está ligado talvez com uma experiência negativa, está ligado com seus registros de memória. E aí você dá uma desculpa, né? Usando o passado para você não ir em frente, para você não ter uma relação afetiva amorosa boa, dando essa desculpa para você não se jogar no seu projeto, seja ele qual for, né? Seja arte, medicina, não sei qual é o teu projeto. Independente de que projeto seja, você pode dar desculpas. E essas desculpas vão transformar o seu sonho numa completa ilusão. Porque o sonho é um pressuposto de algo que eu trabalho para que se realize. Quando eu não trabalho e dou desculpas, eu torno aquele sonho um processo ilusório. É apenas algo com o qual eu me divirto, né? Que eu desestresso e penso um pouquinho de como seria a minha vida. É o jogo do contente, né? Como seria a minha vida, então, se eu tivesse essa ilusão, né? Se eu vivesse isso. As pessoas que sonham, elas entendem que o sonho é só uma primeira camada. E aí eu preciso ter inteligência emocional. Eu preciso ter essa inteligência que está lá no nosso córtex pré-frontal, que é essa inteligência racional que une amor, espiritualidade, e emoção.
a questão da emoção com a razão, né? Então, quando eu consigo compreender que essa perspectiva e essa forma como eu estou lendo o mundo, ela está ligada então com esse desenvolvimento do meu espiritual, juntamente com o amadurecimento das minhas emoções e das minhas experiências, sempre pensando que vão haver acontecimentos que nós não conseguimos controlar, né? Mas o que conta é a minha capacidade de reverter tudo aquilo que não funcionou para que eu consiga dar o próximo passo, e como eu entendo o fracasso, como eu entendo uma queda minha, como eu entendo algo que não deu certo, né? Tem pessoas que têm baixo coeficiente emocional. Quando alguma coisa acontece e deu errado naquele passo daquele sonho, ela diz, eu não vou nem mais tentar, porque eu me sinto um fracassado. Eu fiz um videozinho ontem, né, falando um pouco da terapeuta insegura, né? Ela julga então que ela não pode atender porque a vida dela não tá legal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todos nós vamos ter os nossos momentos de crise, né? Então você profissional é você profissional. Você pessoa que está passando por uma crise, você precisa se cuidar, né? Para você ficar bem. Mas o fato é que pessoas que têm inteligência emocional, um QE, né, que é um coeficiente de inteligência emocional alto, essas pessoas olham para o fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Elas olham para uma relação que não deu certo e elas olham assim, o que não funcionou aqui? O que foi que aqui que aconteceu, né, que não era para ter acontecido? Qual foi o comportamento que eu tive? Que tipo de pessoa eu estou me associando? Então voltamos a falar dessas 5 pessoas, né, mais próximas de mim. Que círculo de pessoas eu estou convivendo? Que tipo de lugares eu estou frequentando? Então você vai encontrar pessoas que estão com a frequência do lugar que você frequenta, que estão com a frequência daquele grupo que você está mais próximo. E isso não tem como evitar. Você não tem como tirar, né, melancia de um pé de manga. Então, você precisa saber quais são os lugares emocionais que você deseja estar, né? Entendendo que esse coeficiente de inteligência emocional alto vai fazer você olhar então para aquilo que não funcionou como um grande aprendizado. Isso aqui não deu certo. Eu tentei fazer isso aqui, não funcionou bem, né? Eu posso dizer para vocês que algumas coisas não deram certo no Terapeuta Master, né? E essas coisas nós não vamos repetir, né? Alguns comportamentos meus, no sentido de dar muito, não foram positivos, entende? Tô dando muito por quê? Porque tá faltando valor em mim? Tá faltando valor de eu compreender, né, o limite entre o dar e o receber? Então eu não vou mais errar esse mesmo lugar. Porque a gente vai desenvolvendo essa inteligência emocional. E você, no seu relacionamento com seus filhos, com seus assistidos, com seu marido, qual é o fato que não está dando certo? O que não está rolando bem e você não está parando para pensar sobre isso? Para, respira, se conecta com a tua espiritualidade, porque você vai encontrar lá no seu córtex neofrontal, você vai encontrar através da meditação, você vai encontrar através da oração, um comportamento adequado, uma resposta que não vai vir do seu sistema límbico, que não vai vir do seu cérebro límbico, né, do seu cérebro emocional, vai vir lá do seu cérebro mais espiritual, mais racional, mais capaz de gerir, né, mentalidade com emoção. Então, fique ligado nisso, tá bom? Então, eu tô gostando muito de dar alguns exemplos para vocês. Eu trouxe essa historinha, muita gente já conhece, tá bem? Não é nenhuma novidade. Então, eu acho até que eu já coloquei isso no Terapeuta Master, não sei. Mas eu acho que é uma coisa que eu já falei, ou em alguma live, mas eu vou trazer aqui para vocês. Escuta essa história aqui, tá bem? Ouvi a história de um homem alcoólico, pobre, infeliz, que era pai e divorciado de 2 filhos. Passado vários anos, já depois de o pai ter falecido, decidiram entrevistar os 2 filhos. O primeiro filho entrevistado, hoje, também era alcoólico, pobre e infeliz. O entrevistador perguntou-lhe: por que decidiu escolher esse caminho para a sua vida?
ao que ele respondeu: escolher? Meu pai era alcoólico e pobre. Em que pensa que eu poderia me tornar? Ok? Depois, o segundo filho entrevistado era uma pessoa saudável, um empresário de sucesso e tinha uma família muito feliz. E ele respondeu: o meu pai era alcoólico e pobre. Acha que eu queria ser ou fazer as coisas como ele fez? Essa história espelha essa forma, né? Essa formulação de como o coeficiente emocional vai atuar ali. Então, o primeiro filho diz, o primeiro filho, que é o filho que ficou numa situação ruim, ele diz, o evento qual é o evento? O evento é o mesmo, o evento do filho 1 e o evento do filho 2 é o mesmo. Cresci num ambiente que meu pai era alcoólico, pobre e infeliz. O evento do primeiro filho e o evento do segundo filho é exatamente o mesmo. A resposta do primeiro filho é, ele é assim, por isso já sei que vou ser igual a ele. E a resposta do segundo filho, não quero ser igual a ele, né? Não gostaria de ser essa pessoa. E o resultado é, tornei-me alcoólico, pobre e infeliz do primeiro filho. O resultado do segundo filho é, tornei-me uma pessoa saudável, um empresário de sucesso e tenho uma família feliz. Existe aí uma caminhada, né, dentro de um processo de cura e inteligência emocional. Primeiro, a gente já sabe que existe uma coisa chamada amor cego, não é? Muitas vezes, quando nós temos baixo coeficiente emocional, não sabemos lidar com as nossas emoções, ficamos influenciados pelo poder do campo morfogenético. Então, nos entregamos achando que assim seremos e estaremos próximos daquele ser que nós amamos. Então, caminhamos a mesma trilha que aquele ser tão importante pra gente, no caso desses dois filhos aqui, o pai trilhou. E, em contrapartida, nós entendemos também e começamos a aprender, quem sabe um pouquinho de constelação sabe, que justamente essa pessoa que repete o padrão é a pessoa que está emocionalmente vulnerável, é a pessoa que tem, digamos assim, um espírito, uma alma mais fraca. E o que tem a ver uma coisa com a outra aqui, gente? A gente está trazendo aqui para os cérebros, né? Que a gente conhece, que a ciência estuda, como é que se dá esse fenômeno que é espiritual, que é do campo morfogenético. Por que um filho escolhe sentir essa pulsação do campo, essa dor do campo e vivê-la, e o outro não? Porque um escolheu fazer um processo de compreensão, entendendo a história do meu pai é do meu pai, a minha história é a minha história. Eu não preciso repetir a história do meu pai. Eu não preciso desonrar o meu pai, mas não preciso repetir essa história para me sentir próximo dele. O que eu vou fazer com essa história? Eu vou tentar fazer diferente, né? Então, a gente vai percebendo que eventos mais respostas dadas são igual aos resultados. Então, o problema não é o evento em si. O problema não é o que te acontece. É como você responde ao que te acontece. Como é que você responde ao que te acontece? Você vai responder com o cérebro límbico, com o reptiliano, ou você vai responder com o seu cérebro racional, que vem ali atuando no seu neocórtex, que é o seu cérebro espiritual? De que forma você vai agir sobre essa sentença, evento mais resposta igual a resultado? Então, o problema não é o evento, o problema é a resposta. O fator, o coeficiente de transformação, o coeficiente que faz toda a diferença não é o evento, mas a resposta. E muitas pessoas acham que a diferença é o evento. Ah, mas tem que ser tudo igual para todo mundo. Ainda que seja tudo igual para todo mundo, as respostas são sempre diferentes e os resultados serão diferentes. Vocês já tinham feito essa analogia? Vocês já tinham percebido a situação por esse prisma? Por isso que essas narrativas, tá? Essas narrativas de que os eventos é que fazem as pessoas, que é o que está acontecendo no mundo é o que faz as pessoas. Essa crença nesse ponto tira das pessoas o poder de dar a resposta que vem da sua individualidade. O que acontece, né, com pessoas que passam pelas mesmas situações?
elas vão dar respostas diferentes e vão ter resultados diferentes. Bom dia, Eleni, bem-vinda. Tá fazendo sentido para você? Eventos iguais, respostas distintas, resultados distintos. A gente só vai ter os mesmos resultados se as respostas forem iguais. Então, se você está conectado com o vitimismo, com a dependência emocional, a sua resposta vai ter sempre esse viés. Percebe? Então, não importa se o evento é positivo ou negativo, a sua resposta vai sempre transformar aquele evento em algo não produtivo para você. E, em contrapartida, uma pessoa que tem respostas mais conectadas com a sua autossuficiência, com a sua autorresponsabilidade, elas vão conectar aquele evento com o tipo de resposta que normalmente ela dá e ela vai transformar aquilo que parece negativo em algo produtivo para ela. Eu queria fazer uma enquete aqui com você. Você está percebendo essa situação e o tamanho do poder que você tem para as respostas que você tem obtido? Se você tem tido respostas negativas, você está percebendo que é você o responsável por isso? Pela forma como você tem respondido aos eventos? Responde aí para mim. Você percebeu isso? Você consegue perceber o tamanho do poder que você tem? Consegue? Responde aí para mim, gente, enquanto eu tomo um golinho aqui do meu chá, do meu chazinho gelado. Você percebe o tamanho do poder que você tem? Você consegue perceber que o resultado está totalmente ligado com a forma como você se relaciona com o mundo e com as pessoas? E que para você mudar as suas respostas, e aí vem toda... Gente, hoje eu fiz um grande looping aqui. E as suas respostas estão conectadas com as frequências, cotidianas do seu dia a dia. Quais são as 5 pessoas que você mais convive? Quais são os ambientes que você mais está? Que forma você se arruma no seu dia a dia? Percebe? Você é uma pessoa que levanta e se arruma e se coloca numa energia boa. Você usa as suas melhores roupas no seu dia a dia. Você se coloca como uma pessoa importante para você. Tudo isso está ligado, gente, com a resposta, a forma como você vai responder aos eventos. Você está preparada? Sabe? Tem pessoas que ficam pedindo uma oportunidade, uma oportunidade, uma oportunidade. Você está preparada para a oportunidade? Gente, eu trabalhei com RH durante mais de 20 anos da minha vida. Eu fui diretora de RH e desenvolvedora de pessoas. E essa sempre foi a minha paixão. Sempre. Mas eu digo pra você, eu conhecia tanta gente, e às vezes a pessoa dizia, ai, por favor, me dá uma oportunidade. Eram as piores pessoas para contratar. Ah, eu preciso tanto desse emprego. As piores pessoas para contratar. Por quê? Porque elas já vão com uma postura de pedinte, de vítima. São as pessoas que eu menos contratava. Porque são as pessoas que vão me dar trabalho, porque elas vão entrar na empresa e elas vão achar que a empresa tem que dar tudo para elas não querem dar nada para a empresa. Então, eventos, mais respostas, elas vão sempre ler os eventos de forma negativa, elas vão dar sempre respostas negativas e o resultado é que elas vão ser mandadas embora e elas vão se vitimizar ainda mais. E vão dizer, tá vendo? Que empresa horrível, que pessoas horríveis, ninguém me ajuda. Eventos iguais, respostas diferentes, resultados diferentes. A Marília falou, isso fica claro, cada vez mais claro. Mindset, completamente, Marília, é a mentalidade e é a minha interação com os eventos que eu vivo. Então, como eu disse aqui, o mesmo evento, para 2 pessoas, respostas diferentes. Coeficiente emocional alto, a pessoa vai ter um resultado X. Coeficiente emocional baixo, a pessoa vai ter resultado Y. E o evento é exatamente o mesmo. Entende? É por isso que quando as pessoas
estão criando, né? Está se criando essa narrativa de que, olha, todo mundo tem que ter tudo igual, todo mundo tem... Isso é uma narrativa para tirar de você a possibilidade, né, de ser responsável pelas suas respostas. Eu não estou falando aqui que a gente tem que bater palma para a injustiça social, não é disso que eu estou falando. Eu só estou te dizendo é que quando você entrega para o evento, é você que entrega para o evento toda a força da resposta da sua vida, né, do resultado da sua vida, você está dando o quê? Você está dando indiferença, você está dando assim, do total aval para que o evento tenha controle sobre você. E você fica sem nenhuma responsabilidade sobre o resultado daquilo que te acontece. A Elenir falando, percebendo, porque estou mudando na força. Eu tenho uma paciente que fala, que eu acho muito interessante, que ela fala assim, eu estou mudando na força do ódio, né? Então, às vezes é na força do ódio. Principalmente falando sobre a questão da dieta e do exercício físico, né? Então, assim, eu vou pra academia na força do ódio, mas eu vou. É uma brincadeira. Mas, às vezes, a gente, no começo de uma mudança de resposta, então a mentalidade... Eu gostei muito do que a Marília falou, do mindset, que é a mentalidade. A mentalidade é a forma como eu respondo. A mentalidade é a minha resposta. A mentalidade é o meu coeficiente emocional. Entende? Então, vamos lá. Evento, resposta, resultado. Evento igual, resposta é o meu coeficiente emocional. A resposta que eu dou para aquele evento é a minha inteligência emocional. É o meu coeficiente de inteligência emocional. Então, eu acho que é muito importante que a gente pense que a gente tem 3 maneiras de lidar, né? A gente tem 3 tipos de resposta. A gente tem 3 tipos de resposta para dar. Então vamos lá, ó. Evento mais resposta igual a resultado. Eu tenho 3 tipos de resposta para dar para cada evento, né? Não dá nenhuma resposta. Eu não dou, né? Eu deixo que o evento controle o resultado, né? Que é o que muita gente está fazendo, é a mentalidade que está sendo instalada. Eu não tenho controle sobre nada, quem controla é o governo, quem controla é o Estado, né? Eu só quero que me deem um lugar ao sol, é o evento, é a crise mundial, né? Esse lugar é o lugar de dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não dou resposta nenhuma, eu tô aqui igual uma folha de papel no vento. Quem vai controlar a resposta é quem, gente? O evento. O evento vai controlar a resposta. Depois eu posso dar essa resposta negativa. Eu posso dar uma resposta negativa sobre o viés vitimista, que é o que a gente vem falando aqui. Toda vez que eu sou vitimista, né, que eu me coloco nesse lugar de vítima, as circunstâncias todas vão só piorar. O resultado vai ser o pior possível. Então, evento mais vitimismo igual a uma vítima das circunstâncias. Eu sou uma vítima das circunstâncias. A resposta não vai ser boa. E depois, quando eu dou uma resposta positiva para aquele evento, ainda que aquele evento não seja positivo, eu vou gerar um resultado positivo ou pelo menos um resultado não tão negativo. Eu vou conseguir melhorar a amplitude daquele evento, entende? Se é um evento com uma amplitude muito negativa, se eu tenho um olhar positivo se a minha resposta é positiva, eu vou conseguir então tirar um pouco a densidade da negatividade daquele evento. Eu vou conseguir achar alguma solução, eu vou conseguir usar minha criatividade, eu vou conseguir no mínimo aprender com aquilo. O vitimista não aprende com aquilo que recebe, nem tampouco aquele que não dá nenhuma resposta, tá? Aquelas pessoas que são as isentonas, né? Não adianta fazer nada, a pessoa passa a vida inteira encostada num barranco, né, esperando para morrer encostado. Então, a gente precisa perceber que
nós não somos uma folha de papel no vento. Nós podemos usar a nossa inteligência racional, que está ligada com a nossa inteligência espiritual, para gerar valor, para gerar boas respostas, para no mínimo influenciar as 5 pessoas mais próximas da gente, para que a gente pare e quebre os padrões de dependência emocional, para que nós saiamos do vitimismo, para que a gente saia da codependência, para que a gente possa dar respostas positivas para os eventos bons, neutros e maus, porque existem também 3 tipos de eventos, os positivos, os neutros e os negativos. E aí tudo isso é uma combinação, o resultado é a combinação entre eventos e respostas. Essa combinação vai trazer o resultado. E é por isso que o mundo está indo de mal a pior, porque grande parte da população já entregou e tá assim, eu lavo minhas mãos, os eventos estão aí, eu não quero nem saber, E existem as pessoas que estão se vitimizando, que dizem, não, porque eu sou a vítima, porque alguém tem que fazer qualquer coisa por mim. E tem poucas pessoas realmente querendo trazer soluções que não trazem discórdia nem contenda, mas pensando no todo. A gente vai ver aí, gente, realmente quem está nesse lugar, quem são? São as poucas pessoas com nível de consciência hoje no planeta que não chegam a 5% da população, que tem um nível de consciência um pouco mais alto, Então, é nossa responsabilidade. A Raquel colocou aqui, é que confundem culpa com responsabilidade. Não posso ter culpa, mas a responsabilidade é minha. Perfeita a sua colocação. A culpa, ela é uma forma negativa de lidar com um evento. É uma forma vitimista. A culpa é uma não autorização para ir, eu não me autorizo para fazer melhor. Então eu estou me vitimizando, ainda que eu realmente tenha uma grande responsabilidade sobre algo muito ruim, Então, esse processo é o que faz a gente aprender, que é não se culpar, mas se responsabilizar. A culpa é uma arma letal usada, Tanto para quem sofreu, tanto por quem impediu, e o evento negativo. Então, muitas pessoas trabalham em cima disso. Então, vamos dar um exemplo bem simples, Você sente culpa por você estar buscando a sua espiritualidade, por você estar se desenvolvendo, porque sua mãe não vai nem de perto, compreender aquilo que você está dizendo. E aí você, por culpa, para de se desenvolver porque sua mãe não está se desenvolvendo espiritualmente. Isso é uma culpa. É a culpa de quê? Culpa de, vou deixar minha mãe sozinha, porque eu vou ser muito diferente da minha mãe, porque como é que minha mãe vai ficar, E se eu for para um outro planeta mais ascensionado, minha mãe vai ficar aqui sozinha, Então, isso é culpa. A responsabilidade é compreender o quê? Que a cada um segundo suas obras. Você não tem que interferir nas escolhas de ninguém, muito menos da sua mãe, Nem do seu marido, nem de ninguém. Não tem. Então é o momento de você se autorresponsabilizar. A culpa é só uma desculpa. É mais uma desculpa, Então a culpa é mais uma desculpa para você não ser e não fazer e não responder positivamente aos eventos na sua vida, tá bem? Então, eu acho que eu vou ficar por aqui na questão do assunto e vamos olhar energeticamente para as nossas cartas, Vamos trazer uma frequência, uma mensagem para acalentar o nosso coração, para trazer reflexão. Ficou claro para vocês essa questão, gente, do evento das respostas? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você está disposto hoje a se comprometer a analisar as suas respostas? Como é que você responde aos eventos? Faz esse compromisso com você. Escreve aqui para mim.
Você está disposto a se comprometer a analisar as suas respostas? Muitas vezes você não vai ter controle sobre os eventos, mas tem uma coisa que você pode fazer. É se comprometer em melhorar as suas respostas. Não seja neutro, não seja negativo. Se comprometa em ser positivo com as suas respostas. Faz esse compromisso público aqui, em analisar as suas respostas. Você não vai poder controlar todos os eventos, mas as suas respostas você pode. Você pode melhorar as suas respostas. E você pode melhorar as suas respostas melhorando o seu nível de consciência. Como é que você melhora o seu nível de consciência? Estudando, meditando, se relacionando com pessoas com uma frequência mais alta, lendo sobre frequências mais altas. Você pode, ainda que você esteja num lugar árido, difícil, com pessoas difíceis, você pode se cercar de livros, você pode se cercar de conhecimentos, você pode estudar, você pode meditar. Você pode escolher, inclusive, não estar mais nesse lugar. É uma escolha sua. Tá bem? Esteja atento a isso. Nós não podemos controlar tudo. Os eventos são os eventos. Mas as suas respostas, elas saem de dentro de você. E é isso que precisa ser transformado. A forma como nós sentimos que devemos responder aos eventos do mundo. E eu vou tirar hoje... Ai, me deu aqui. Não sei. Eu peguei primeiro Pensamentos do Coração. Eu vou abrir. Se eu sentir de abrir outra carta, depois eu abro. Vamos lá? Vamos pegar uma energia aqui. Pedir para nossa inteligência espiritual. Ai, gente, desculpa. Ontem eu dormi tarde, né, meninas do Bússola? Eu não desisti até conseguir fazer o áudio. Ai, meu Deus do céu. Dando tudo errado, mas deu tudo certo no fim. Por quê, gente? Um evento, olha, um exemplo bom. Um evento ruim, né? A minha máquina deu pau, o cabo quebrou da mesa de gravação. Eu tive que resolver a questão primeiro do equipamento em si e depois não funcionava. Acho que não sei se foi alguma adaptação. E um evento que não foi bom. Mas a minha resposta foi dizer assim, eu vou tentar até meia-noite. Se eu não conseguir até meia-noite, eu paro, né? Avisei para as meninas que eu estava com uma certa dificuldade, mas eu me coloquei ali de forma positiva mediante um evento ruim, negativo, porque me tomou o dia todo. Eu tinha várias coisas para fazer na segunda-feira e eu não fiz nada, eu só fiquei em função desse áudio, que é uma coisa que eu faço em 1 hora, né? E aí, a sensação tão boa de no final ter ido dormir com o áudio entregue para as minhas meninas poderem praticar, né? Então, isso é muito importante. É você ter a medida. É claro que eu botei um prazo, falei, se até meia-noite eu não conseguir resolver, eu vou dormir, né? Mas eu vou tentar até meia-noite. Eu vou me dar e sem perder a calma ali tentando entender, né, o que se passa. Então não é o evento que manda em você. Quem manda em você é a sua forma de lidar com as coisas no seu dia a dia. Eu podia ter blasfemado, ter xingado. Ai, mas que saco, mas esse fio deve ser um fio ruim e eu gastei dinheiro. Ou eu podia ter dito, não tá funcionando. Então também, deixa pra lá. Mas eu decidi falar assim, não, eu vou conseguir. Eu vou aprender com isso, deve ter alguma outra coisa. E aí a gente vai trabalhando nessa nova forma de ser. A gente vai trabalhando nessa mentalidade, nesse mindset, né? A gente vai trabalhando nisso para que a gente possa melhorar as respostas que a gente dá para o mundo. Agora vamos à nossa cartinha aqui. Que bom que você gostou, Glaucio. Que bom que ficou bom o áudio. Gente, o nosso Cura 360 vão ter vários protocolos em áudio, tá? Pra gente transformar medo, dependência emocional, tem muita coisa legal. Então, preparados. Vou tirar uma carta aqui para esse grupo, incrível. Vamos ver o que essa carta tem para nos dizer.
Olha, gente do céu. Estou disposto a mudar. Gente, ontem o áudio que eu fiz para as meninas é um áudio de reprogramação, né? Sutil, mas é uma reprogramação da nossa emoção no gen, né? Compreendendo como que se reforça. E olha, a palavra que tá dentro dessa meditação é muda, né? Então, vem aquele pensamento, você diz em voz alta, muda. E olha aqui a carta que veio. Eu estou disposto a mudar. Quando uma porta se fecha, mude, né? Não é muda, é mude. Quando uma porta se fecha, outra se abre. É apenas mudança. Estou a salvo e em segurança e sou amado. Estou disposto a mudar. Diga para você mesmo, mude. Quando você perceber um padrão de pensamento negativo, repetitivo, para tudo e diz mude e traz uma nova forma, a nova forma desse novo ser que você planeja ser. Traga como essa pessoa pensaria, como essa pessoa nova, né, que é você, menos negativa, se coloca no mundo. Como é que é isso para ti? Vamos ler aqui a carta. Página 50. Entrelace os dedos. Que polegar fica para cima? Vamos ver isso aqui, olha que engraçado, isso é bem legal. Entrelace seus dedos. Qual polegar fica para cima? Vamos fazer junto? Ó, entrelace seus dedos. Não pensa não, só entrelaça. Qual polegar fica para cima? No meu caso, é o direito. E agora ele diz assim, ela diz assim: volte a entrelaçá-los, só que agora com o outro polegar por cima. O que você sente? Qual é a sensação? É diferente? Talvez você sinta que há alguma coisa errada. Solte os dedos e entrelace-os da outra maneira, que é a sua maneira habitual. É muito mais confortável. Depois solte e entrelace de novo. É estranho. Parece que está errado. Passa-se o mesmo quando estamos a aprender um novo padrão. Precisa de um pouco de prática. Podia fazer uma coisa da primeira vez e diz, não, isso é errado. Não voltar a fazê-lo e voltaria a ficar confortável. Se você estiver disposto a praticar um pouco, vai descobrir que consegue fazer a coisa nova. Quando tem algo tão importante em jogo como amar-se a si mesmo, vale a pena praticar um pouco. Então, gente, parece que tudo está concatenando, né? Então, tudo que a gente falou aqui sobre a resposta, sobre o padrão da resposta. Então, é automático, gente. Eu nem penso, vou entrelaçar a mão. É sempre o direito que vai em cima, no meu caso, né? Então, qualquer coisa que a gente tenha que mudar, até entrelaçar, quando você vai entrelaçar, aqui, ó, é tão fácil. Aqui eu tenho que pensar um pouco mais quando eu vou colocar o esquerdo em cima. Isso é o que acontece quando você se dispõe a mudar. Quando você se dispõe a ser mais positivo. Vai parecer estranho, vai parecer fake, vai parecer falso, vai parecer que você não se encaixa naquilo porque você já se encaixou naquela negatividade, naquela forma de ser. Você já se encaixou naquilo, certo? Tá tudo bem. Só procura perceber junto aqui comigo que todo o processo de mudança vai causar essa estranheza. Ainda que seja uma coisa positiva, ainda que seja você ficar bem ao fazer uma dieta, né? Então, às vezes você vai falar assim, mas não é isso que eu tô acostumada. Eu tô acostumada pra mim, o que me dá conforto é comer até estourar. Só que na verdade não é. É porque é estranho fazer diferente. É estranho não sentir a barriga tão cheia. É estranho não sentir gases. Porque o seu normal é sentir isso. Percebe? Então, trazendo a consciência.
né? A Rô colocou isso, é mexer com o nosso inconsciente. Sim, a gente vai lá no inconsciente trazer um novo padrão para o consciente. A gente vai lá dizer para o nosso inconsciente ou para as nossas células, né, que agora o padrão é outro. E isso demanda um esforço, né? Um esforço de manter o hábito novo, de conseguir suportar a estranheza, suportar a dificuldade, mas, como eu já disse para vocês, 21 dias você já começa a instalar um novo software. 60 dias, aquele novo hábito já está mais assentado. Em 90 dias você conseguiu fazer uma mudança completa. 90 dias você virou o software foi reescrito, reprogramado, tá bem? Então não esqueça que o poder tá na mão de quem? O poder de resposta, né? A gente acha que não tem poder nenhum porque a gente não tem poder sobre os eventos. E sobre os eventos nós não temos mesmo nenhum poder. Mas nós temos poder sobre a forma como respondemos aos eventos. Isso é nosso poder, tá bem? Então, espero que tenha sido bom para você, né? Que você tenha tirado alguma coisa relevante para a transformação do seu dia, tá bem? Um grande beijo e até amanhã. Estaremos aqui às 6h30 da manhã, juntinhos de novo. Um beijo gostoso. Se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilha, comenta na nossa live qual foi a relevância para você do conteúdo, porque ao comentar e ao curtir, o Instagram passa a recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. Eu peço de coração. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês possam estar ali nos ajudando nesse processo de trazer esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Clica lá, dá um coraçãozinho, escreve alguma coisa, se você puder. Se não puder, não tem problema. A gente vai continuar aqui fazendo com o mesmo amor e o mesmo carinho. Mas assim o nosso conteúdo pode chegar para mais pessoas. Um grande beijo, fiquem com Deus, até amanhã às 6h30 e olhem para as respostas que vocês estão dando pro mundo. Cuidem das respostas. Isso é o seu poder. É o seu grande poder, tá bem? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Até amanhã!